Olá, boa noite. Desculpe a demora do último vídeo para agora, faz um pouquinho de tempo, mas a vida anda meio agitada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estou aqui de novo no canal e hoje a aula é Geografia. Eu acho que o ministro da Saúde precisa entender geografia, então vamos lá, uma aulinha de geografia para todo mundo, tá? Antes de começar o vídeo, curta se você gostar, compartilhe e vamos fazer a informação chegar mais rápido a todos, tá? Então, geografia. Um pouco de geografia. Ontem, o ministro da Saúde, não sei se é ministro, não sei se é interino, não sei o que ele está fazendo lá, eu sei que ele é um general. General, sinceramente, não tem formação em saúde, não tem formação em epidemiologia, não tem formação em nada da saúde. Eu achava que eles conheciam um pouquinho de geografia, mas pelo visto não. Porque ele falou que o norte do Brasil e o nordeste se comportaram no Covid porque ele faz parte do norte. Do norte? Para mim, norte, para falar a verdade, é aqui, ó. Quando a gente tem o trópico do Equador, aqui, a linha do Equador, a gente divide o país, o hemisfério, em sul e norte. Só que o comportamento na questão de frio e na questão do corona são nas áreas mais altas. Aqui é o norte, tá? Não aqui. Aqui é trópico, é Equador. Então, desculpa, general. Como general, o senhor pode saber muito bem de guerra, mas de geografia o senhor está fraquinho, né? Mas a conversa com vocês é para a gente entender um pouco como que se comporta a maioria das gripes na história que a gente teve, tá? Então, a maioria das gripes, elas começam na China, no Oriente. Por que no Oriente? Porque lá tem uma superpopulação. Então, um lugar ótimo para começar uma mutação de vírus, para desencadear uma alteração respiratória, uma virose, é o Oriente. China, Coreia, Japão são lugares muito populosos. E é o que acontece lá. Então a gente tem, a partir do final do ano passado, novembro, dezembro, os casos aqui do corona. Mas sempre foi assim nas gripes. Da China, ele passa para o Oriente Médio. Do Oriente Médio, ele passa para a Europa. Da Europa, ele passa para a América do Norte, viu, general? Do Norte. Depois disso, que vem para a América do Sul. Sempre funciona assim. Funciona assim também na H1N1, na gripe sazonal. Esse é o mecanismo natural. E aí, vamos estudar o Covid, tá? Covid, final do ano passado, início desse ano, que pra gente era verão, viu, general? Verão, hemisfério sul é verão, mas no hemisfério norte é inverno. Então, final do ano de 2019, início do ano de 2020, é inverno nessa região. Aqui começa na China. Na China começa o Covid, a gente tem 4.600 mortes, infelizmente. E qual foi o segundo país, um pouquinho mais populoso, que apresentou isso, tá? A gente vem para o Irã. No Irã acontece, então, um surto maior, tá? E aí eles têm quase 8.000 mortos, tá? De lá, quando surge o foco no Irã, ele começa também na Itália. Aqui na Velha Bota, tá? Eu sou péssimo desenhista, tá? Mas na Velha Bota, ele começa um epicentro na Itália, que logo vem para a Espanha, Inglaterra e França. Tanto que nesses países a gente tem 34.000 mortos, 27.000 mortos, 41.000 mortos e 29.000 mortos. Esse aqui é o número de óbitos na Europa. A gente pode pensar no norte da Europa, de outros países, mas é o que a gente tem. Logo depois daqui, o epicentro que se torna
vem Estados Unidos, que hoje está com 150 mil mortos, tá? E esse é o epicentro normal que se tem vindo na região do norte, tá? Do globo. E o que a gente tem de diferente? Nas regiões do meio do globo, eles acontecem aqui de uma forma muito parecida com o que acontece aqui no norte do Brasil. Então, por isso que Manaus, Belém, acabam tendo um início mais cedo desse surto, que é o comum em todas as gripes no Brasil. A região norte vem com os primeiros casos. Depois disso, começa a disseminar pelo Nordeste. E, segundo uma entrevista do próprio Wanderson Oliveira, que estava no Ministério, o Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro se comportam de uma maneira muito parecida, muito provavelmente pelo clima também. Então, depois do Norte, primeiro, o segundo lugar onde começa o surto no Brasil é Nordeste, com Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só depois disso ele vem para o Sul e Sudeste. Só que nesse Sudeste tendo só Minas Gerais e São Paulo. Aí nesse Sul e Sudeste, o pico das síndromes gripais que a gente tem, inclusive do Covid, é entre junho e agosto. Então o que eu quero trazer para vocês? Que geralmente é esse comportamento que chega. E aí daqui ele vai passar para cá. Então, a gente que mora no Sul e Sudeste, a gente ainda não passou pelo pico da doença. Quem já passou no Norte está encerrando o pico, vai controlar, e é isso que a gente vê no noticiário, que a gente já não vê tanta coisa no Norte, passou mais para o Nordeste e agora começando no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Então, com isso, o que eu gostaria de dizer? Que cuidem-se, a gente ainda vai passar no nosso pico. Até agora, o que a gente fez de quarentena, ele conseguiu diminuir a antecipação desse pico, porque é o que aconteceu em São Paulo. O que eles colocam que São Paulo só veio o pico mais cedo do que o habitual, porque é o local que recebe muito dos viajantes da Europa, dos Estados Unidos e da própria China, vem para São Paulo primeiro. Então, porque São Paulo é uma das grandes portas de entradas de estrangeiros no Brasil. E por isso São Paulo teve então esse número de casos aumentados. Mas que São Paulo agora, mesmo com a quarentena, está aumentando casos também. E é o que pode acontecer na região sul. Tanto que a comparação que a gente vai ter, por exemplo, com a Argentina, tá? Que está aqui. A Argentina ela não pode se comparar nesse momento nem aqui, nem aqui. A gente vai comparar a Argentina com o sul do Brasil. A gente vai verificar se a Argentina está sendo eficiente no combate ao coronavírus agora no inverno. Assim como a gente vai verificar se o Sul está sendo eficiente no combate ao Covid agora no inverno. Então, por isso, mais do que nunca, esse é o momento de se cuidar. Se não é o momento de reabrir, como infelizmente os nossos governantes estão fazendo. O reabrir nesse momento, no momento onde os epidemiologistas apontam que é o momento onde mais grave na transmissão, é um grande problema. Então, vamos fazer a nossa parte, se cuidem, tá? Porque esse é o momento agora que a gente tem. E General Pazuello, não chamo você de ministro, que de ministro você não tem nada. Geografia, daqui para cá é norte, mas nessa região daqui, ó, o clima é subtropical, tá? Aqui a gente tem invernos rigorosos, aqui a gente tem invernos rigorosos. Então, se a gente pode comparar o norte aqui, a gente pode se comparar com o extremo sul. Então, não compare uma região do norte do Brasil com uma região norte do globo. Entendeu, ministro? Não, não é ministro, é general.
Talvez se eu te dissesse que a gente tem que atacar num joguinho de guerra o norte do globo, acho que você ia entender. Se eu falasse o norte do Brasil para a gente brincar de guerra, eu acho que tu ia entender. Então, ministro, o senhor não é ministro, o senhor é só um soldadinho. Então, pega o teu capacete, teu boné e vai cuidar da tropa, porque de saúde o senhor não entende nada, e nem de geografia, tá bem? Um grande abraço, uma boa noite a todos e até a próxima.